Bom, então vamos para essa segunda parte da fundamentação teórica conhecer os principais termos que fundamentam a teoria estrutural familiar sistêmica. Essa teoria tem base em duas outras teorias contemporâneas ali do tempo, que estavam em desenvolvimento no tempo de Minuchin. Primeiro, a teoria cibernética, né, a teoria geral de sistemas, utilizado aí no campo da tecnologia e é a mesma base para toda a teoria cibernética, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, mais para o final da segunda metade do século XX. E o outro referencial é o texto da prática da comunicação humana, que foi desenvolvida pela teoria da comunicação, de autores como Václavic, Bateson, Don Jackson, que essas duas bases teóricas fundamentam tanto a terapia estrutural sistêmica de Minuchin quanto a teoria estratégica familiar de Jay Haley. Jay Haley, com esses autores da teoria da comunicação, são chamados o grupo de Palo Alto, na Califórnia, que é onde foi considerado ali o grande centro da terapia familiar na metade do século XX. Agora, vindo para a teoria, isso aqui eu era para ter dito no outro vídeo, eu acabei não falando, agora eu peguei aqui uma carona nesse aqui dos termos, tá? Então, a gente entendendo cada termo, da forma como eles são usados, a gente consegue fazer uma espécie de fechamento de ciclo da compreensão da teoria familiar sistêmica. O primeiro termo é o sistema, tá bom? Então, o que é o sistema? O sistema é um conjunto organizado e interdependente de unidades que se mantêm numa interação. Ou seja, por conhecer o sistema familiar que a gente entende que a família é muito mais do que a junção ou a mera junção das suas partes, né? Eles são entendidos fundamentalmente à luz da relação ou da interação que fazem entre si. Ou seja, o sistema ou a família, eles se tornam um ente que só pode ser compreendido em funcionamento. Por isso que a gente fala para os casais que o casal é um terceiro ser, portanto, é um ente. E quando você vai estabelecer uma união conjugal, por exemplo, você está ali criando um novo ser, né? Essa é a ideia do sistema. Pelo menos dois aspectos aqui para a gente entender melhor os sistemas. Primeiro, que famílias são um sistema vivo, né? Ou seja, eles estão em constante mudança e a compreensão dessas mudanças também faz parte de uma boa compreensão da família. E o outro aspecto dos sistemas é que esses sistemas são divididos em subsistemas ou subunidades. A gente vê isso um pouquinho para frente porque subsistemas é um outro termo. Segundo termo, estrutura. O que é uma estrutura na terapia estrutural familiar? A estrutura é a previsibilidade do funcionamento do sistema familiar. Ou seja, para Minuchin, todas as famílias funcionam ou mantêm vivo o seu sistema por intermédio de um padrão, que o terapeuta, na sua habilidade, ele vai já identificar como padrões repetitivos, identificáveis e, portanto, sujeitos à intervenção. Ou seja, a estrutura, embora ela seja previsível, identificável, né, ela pode ser mudada. E ali está um aspecto do trabalho. A estrutura familiar é o invisível conjunto de demandas funcionais que organiza a maneira de interagir entre os membros da família. Vou repetir. O invisível conjunto de demandas funcionais que organiza a maneira de interagir entre os membros da família. Da terapia familiar. Segundo Minuchin, fronteiras ou fronteira. Por fronteiras de um subgrupo ou subsistema, entendem-se os limites ou as regras que determinam esses limites ou a forma das relações. Quem participa, se está claro quem participa daquele subsistema, se está claro, essas fronteiras são fronteiras
perceptíveis, claras, ou são fronteiras difusas. Quem participa inadequadamente de um determinado subgrupo na família? Quem é que está fora de um grupo? Então você tem uma relação de pai com o filho em que a mãe está fora. Ali você tem uma fronteira de separação. Então, como cada membro da família participa daquela dinâmica de um subgrupo, é como se define as fronteiras. E aí, na definição de fronteiras, você vai perceber se há conflito, se há conluio, se há coalizão, se há algum desvio e assim por diante. O Minuchin utilizava para detecção dessas fronteiras o mapa estrutural, que é uma leitura gráfica das relações a partir do genograma. Então, no desenho da família, que é o genograma, ele ia estabelecendo as fronteiras, as relações, tudo isso representado graficamente. Subsistemas. Subsistemas são os subgrupos dentro do sistema familiar. Por exemplo, uma família com filhos e ambos os pais morando juntos, a relação é chamada de conjugalidade. Ou seja, o marido com a esposa, eles criam um subsistema conjugal dentro do sistema da família. Esse sistema inclui marido e esposa, né? Mas os filhos já participam de um outro subsistema, o sistema fraternal, ou o subsistema fraternal. Se você tem a relação dos pais com o filho ou com os filhos, você já tem um subsistema parental, que tem a relação com o pai mais estabelecida, e assim por diante. Então, os subsistemas, eles são esses subgrupos dentro do sistema da família, separados ou detectados pelas fronteiras de como essas relações ocorrem. O terapeuta, na terapia familiar estrutural sistêmica, ele é um basilar, porque assim, a grande discussão teórica na terapia familiar é se de fato o terapeuta direciona ou não direciona. E aqui você tem a divisão de várias escolas, né? Vindo da teoria cibernética, onde você tem a figura do cibernetike, né, a palavra grega, que significa piloto da máquina ou do navio. Então, o terapeuta, ele passa a ser parte integrante do sistema familiar. Ele não é alguém de fora totalmente, ele passa a sentir, a perceber, a comunicar-se de forma, na linguagem que a família comunica e assim por diante. Então, é um ponto basilar da terapia a gente compreender o papel do terapeuta como esse piloto das mudanças que podem vir a ocorrer na estrutura familiar. O último termo é o sintoma. O sintoma, na terapia familiar, ele não é visto, curiosamente, como algo negativo, mas é a partir dele que se estabelece o equilíbrio da família. Então pensa na família como uma estrutura detectável, né? Repetível, portanto passível de mudança. Você vai ver que quando a família, que é conhecida a partir das suas relações, ela tem um determinado membro da família sintomático, significa que aquele sintoma surge justamente para trazer o equilíbrio para aquela família. Então o sintoma surge como uma necessidade do sistema familiar de manter o equilíbrio.
O exemplo que se tem é, por exemplo, de uma família cuidadora, onde o membro, a pessoa da família que falece, deixa de existir na família, uma outra pessoa assume esse lugar do doente. E aí esse sintoma visa estabelecer de novo aquele equilíbrio, por exemplo, de uma família que durante anos e anos e anos funcionou em função de um dos membros que tinha um sintoma específico, né? Já que saiu esse membro, veio desequilíbrio na estrutura, agora outro precisa ocupar esse lugar. Então ficamos por aqui nesse segundo vídeo dos temas principais que fundamentam a ideia de uma família na terapia familiar estrutural sistêmica. Apenas para a gente lembrar que a família é um sistema aberto ao mundo, que influencia e é influenciado por ele, é um conjunto que significa muito mais do que a simples soma de suas partes e que são entendidos fundamentalmente à luz das suas relações ou a interação que há entre si.